Olá, eu sou Nancy Trivelato, obrigada por estar aqui conosco. Hoje nós vamos conversar com Wagner Alegretti. O Wagner está neste momento na China, num grande congresso que está ocorrendo lá, que está fazendo a confluência de pessoas do mundo todo. O congresso chama-se Consciência, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Todos os temas que nós queremos saber a respeito, não é? Eu vou falar com o Wagner pela primeira vez desde que ele começou, foi para a China. Wagner, para aqueles que não sabem, é meu companheiro de trabalho, meu companheiro de vida há mais de 25 anos. E neste momento eu não tenho conseguido comunicar-me com ele, porque lá somente se comunica através dos meios autorizados. Então eu não consigo comunicação via WhatsApp, nem Facebook, nem Skype. Vários endereços de e-mail são bloqueados, mas enfim, então nós vamos agora juntos saber as novidades. Como está sendo a receptividade aos temas que ele foi apresentar, sobre bioenergia, sobre fenômenos paranormais, também sobre tecnologia para estudar a consciência. Vamos saber o que tem de novidade. Então é isso, vamos saber juntos. Wagner, conta para nós como surgiu essa oportunidade, como está sendo aí todo o evento. Sim, eu fui convidado, na verdade, por um professor, Dino Yu, da Universidade Politécnica de Hong Kong, e que veio saber da minha pesquisa sobre a detecção e medida de Qi, como eles chamam aqui, ou seja, prana, bioenergia, através da ressonância magnética funcional. Então ele me convidou, vim para aparecer nesse congresso, que na verdade é a segunda vez que é realizado aqui. E foi um congresso bastante internacional, porque teve a participação de muita gente, principalmente dos conferencistas. Tivemos pessoas de muitos países diferentes, de Grécia, da Europa, de Áustria, tivemos pessoas também do Canadá, Estados Unidos, nós, quer dizer, com nacionalidade do Brasil, e tivemos vamos dizer assim, um espectro de temas muito amplo, desde neurologia, física quântica, gravitação e todas as teorias mais, vamos dizer assim, avançadas e até, vamos dizer assim, audaciosas. E o que é interessante é que o congresso foi bem no estilo nosso, desses dois que nós fizemos, muitas pessoas trazendo seus modelos para a explicação do que é consciência. E o que é interessante, que eu não esperava, é que a perspectiva foi muito mais de uma consciência não física, muitas vezes não utilizar a palavra multidimensional, mas pelo menos muito claro de que é uma consciência não física, além do cérebro. E uma coisa interessante também em termos de terminologia, é que eles usaram muito aqui que a consciência é primária. O que eles querem dizer com isso? Em vez da consciência nascer de uma organização de matéria e energia, na verdade a consciência antecede o espaço, o tempo, matéria e energia, sendo a causa primária disso tudo, que já é um progresso muito grande quando se pensa nos paradigmas vigentes até agora. Wagner, o que nós tivemos até esse momento de apresentação aí, que você comentou aí, que o pessoal está até aberto ou focando a consciência como algo além do cérebro, que para mim parece um avanço interessante e até surpreendente até certo ponto, porque a maioria dos congressos da consciência foca muito mais, vai 90% o cérebro, e claro, é diferente do que nós fazemos na IAC, que nós estamos abertos, você mesmo comentou isso. Mas o que eu queria saber é, essas pessoas, sua maioria são pessoas da China, são chineses, ou são pessoas de várias partes do mundo que você viu confluir aí com esse tipo de perspectiva? Na audiência, na verdade, predominaram os chineses, bastante, talvez 90%, tivemos salão muito cheio, provavelmente em certos picos com mais de 300 pessoas, até porque em certos momentos tivemos salas concorrentes, chegamos a ter aqui, creio que 4 salas ao mesmo tempo, uma sala maior, plenária e outras. Então, entre os participantes, a audiência, maioria chineses. Agora, entre os conferencistas, há talvez metade de chineses e o resto de pessoas de outros países, como eu comentei. Wagner, essa perspectiva de trabalhar para criar tecnologias que de alguma maneira consiga fazer uma interface com a própria consciência ou uma interface com o corpo energético de modo a ajudar a pessoa a expandir sua energia, ou equilibrar, ou ter mais sensibilidade, seja lá o que for. Você viu um crescimento nesse sentido de trabalhos sérios, né? Porque tecnologia e aparelhinhos a gente já ouviu falar há muito tempo, mas a Sim. maioria deles muito mais um engodo, às vezes, do que uma coisa séria. O que você viu nesse sentido de um desenvolvimento real? Em termos de tecnologia, eu vi aqui 2 correntes separadas. Uma mais de
vamos dizer, induzir certos estados alterados da consciência através, por exemplo, de realidade virtual, de realidade aumentada, falando-se muito de realidade virtual aqui. E outra vertente corrente, mais realmente na questão de, vamos dizer, detecção, medida de energia, mas na verdade, nesse sentido, foi mais o meu trabalho mesmo, porque as outras formas de detecção, medição de bioenergia foram maneiras indiretas. Então, por exemplo, através de medições fisiológicas das pessoas, temperatura do corpo, resistência galvânica da pele, ou até de cura. Um trabalho hoje interessante que eu assisti, de um grupo de chineses que trabalha com Qigong, ou Qigong, como se fala no Brasil. Eles fizeram testes com a solidificação de ossos quebrados através das técnicas de bioenergia, observando então um período muito mais curto para a soldadura dos ossos novamente. Então, dessa maneira, eles apresentaram muitos resultados que não foram tão tecnológicos no sentido da energia, mas sim de efeitos fisiológicos, biológicos, vários. Interessante. Esse tipo de pesquisa, não é, por mecanismos indiretos e a medição de efeitos fisiológicos, digamos assim, isso a gente já fez várias vezes aqui mesmo na IAC. E então agora partindo para uma coisa mais de tecnologia seria muito bom. Falando disso, como foi a receptividade à sua própria palestra? Você já deu a sua palestra sobre a sua pesquisa da detecção de bioenergia? Já dei minha palestra e tive sorte que peguei um horário nobre, Muito bom. então tive uma audiência muito grande e as pessoas, a princípio, assistiam como todas, mas na medida que o trabalho foi se desenvolvendo, ficaram muito impressionadas quando eu mostrei os vídeos, por exemplo, do efeito das bioenergias sobre o ovo, que eu já tinha apresentado antes, e mostrei também o efeito das bioenergias sobre o cérebro de uma pessoa, quer dizer, eu de fora mandando energia e várias regiões do cérebro acendendo, e as pessoas ficaram muito impressionadas. Principalmente quando eu terminei o trabalho, muita gente veio conversar comigo, não só pessoas da audiência, gente que mal falava inglês, apelou para os seus colegas para poder fazer tradução, mas mesmo outros pesquisadores, muitos vieram realmente me felicitar, e outras pessoas estudando temas semelhantes, ou a consciência, ou neurologia, vieram falar comigo. Inclusive, interessante, tivemos aqui um neurologista de Singapura, que pesquisa na sua universidade da maneira mais convencional possível e nunca tinha tratado deste assunto sob um ponto de vista da multidimensionalidade. E ele esteve aqui para mostrar quais são os aspectos neurológicos do velho tal conhecido subconsciente. Então, que áreas do cérebro e que regiões e como testar e tal. Mas com aquela apresentação da pesquisa, ele realmente se abriu e conversou e quis saber. O que é mais interessante é que ele colocou os recursos dele lá para me ajudar nas minhas pesquisas particulares. Então, tem muitos detalhes ainda, claro, isso tem que ser trabalhado ainda, mas é das coisas que mais se precisa. Então, muitas pessoas vieram, deram seus cartões e ofereceram a ajuda possível, e algumas pessoas até se ofereceram para fazer parcerias no sentido de desenvolver tecnologia com relação a isso. Como você dizia antes, não foram tantos os trabalhos apresentados com tecnologia, mas muitos sim, mas muita gente está tentando desenvolver tecnologias, aparelhos. A tecnologia às vezes é um aplicativo, é um software, mas muita gente quer desenvolver mesmo dispositivos, hardware, objetos mesmo para aplicação e uso da energia e também, como eu disse, para estados alterados de consciência. Provavelmente tenha sido o melhor resultado, então, de todas as apresentações que você já fez dos seus resultados de pesquisa até agora? Você diria sim. isso? Sim, principalmente porque foi com um público que não conhecia nada do meu trabalho. Nós já tivemos apresentações em que as pessoas já conheciam até certo ponto, então já estavam mais ou menos, vamos dizer assim, sabendo o que esperar. Neste caso, não. Então eu tive pessoas, por exemplo, que trabalham com cura, ou com Qigong, ou com Tai Chi, e alguns vieram dizer que era muito interessante ter, então, aparecer uma forma de ter uma prova mais técnica disso. Eu tive que enfatizar muito também que o objetivo não é tanto de provar a bioenergia, mas é muito mais de tentar entender os mecanismos, quer dizer, como que a bioenergia interage com a matéria, principalmente com a matéria orgânica, e como que a bioenergia, ou melhor, que o paracérebro, a consciência, como é que ela consegue atuar sobre o cérebro físico, causando, não é isso, todas as manifestações nossas. Mas como eu fui muito claro, direto, corri esse risco, eu falei logo do início que toda a minha pesquisa, na verdade, se originou a partir das minhas experiências fora do corpo. Então, eu já tinha experimentado na prática o que é a consciência e a condição multidimensional e a bioenergia,
E para minha surpresa foi das coisas que mais abriram as pessoas, porque muita gente depois disse, também tenho essas experiências, quero saber mais. Então, na verdade, o assunto de experiência fora do corpo, na prática, acabou chamando mais a atenção do público do que a própria questão da bioenergia. A bioenergia chamou mais a atenção dos pesquisadores. E a experiência fora do corpo, como sempre, mais do público chamado, vamos dizer assim, leigo em geral. Que bacana, muito bom, muito bom. E você fez também um workshop de energia, não foi? Fiz um workshop com energia e também fiz uma apresentação sobre as tecnologias que nós já estamos desenvolvendo da iAct, que nós temos já naquela nossa cama, não é isso? Aquela mesa vibratória que faz a indução, ou pelo menos uma ilustração do estado vibracional, porque produz aquela onda, vamos dizer, longitudinal, percorrendo, para cima e para baixo. As pessoas ficaram muitíssimo interessadas, peguei vários contatos. Não só como funciona, mas as pessoas queriam saber mesmo detalhes, que frequência que nós utilizávamos, que forma de onda e assim por diante. Fiz também a apresentação desse aplicativo que nós estamos desenvolvendo, na verdade, uma ideia do nosso colega Nelson Abreu, que ajuda a pessoa a sair do corpo de uma maneira muito específica, causando despertamentos suaves de tanto em tanto tempo, não é isso? No intervalo, né, que vai se reduzindo cada vez mais. É algo aberto, porque o Nelson, inclusive, já publicou isso e já em alguns trabalhos, não é isso? E também do nosso pod, quer dizer, da nossa cápsula, do nosso casulo, que vai ser uma pequena câmara de privação sensorial e que vai ser usada para as pessoas, na verdade, a ter o que for possível do nosso projetarium dentro da casa dela. Todo mundo já queria saber de preço e quando e como entrar em contato. Agora é muito interessante ver como os chineses estão aqui, assim, muito mais, vamos dizer, como se dizia antigamente, na crista da onda, quer dizer, estão muito atualizados, estão muito já voltados realmente para implementar tudo isso. E um detalhe interessante também é que a impressão causada foi tão grande que a comissão organizadora, junto com esse professor que eu mencionei, eles vamos dizer, se aproximaram de mim, conversamos, e nós assinamos juntos, durante a cerimônia que nós tivemos, vamos dizer, de gala, que foi no pico do Congresso, um acordo de cooperação mútua, uma carta de intenções, então em que as duas partes têm toda a vontade de realizar eventos juntos, quer dizer, quando eles tiverem interesse em levar chineses ao exterior, principalmente a Portugal, ao nosso campus, e nós também, de sermos trazidos para cá, porque eles já querem fazer cursos, já querem fazer pesquisa, então quiseram até correr para não perder a oportunidade. Então, foi muito interessante, na cerimônia de gala, foi feita, inclusive, com vários, vamos dizer, políticos, várias personalidades influentes daqui, gente realmente importante, e já tínhamos combinado, claro, fui lá à frente para fazermos este acordo de cooperação, mas com todo mundo filmando, depois eu vou compartilhar com vocês as fotografias, as filmagens. Então foi uma coisa muito interessante, mais do que ser simplesmente a minha vinda e ter apresentado 2 workshops e o meu trabalho mais científico, mas foi realmente abrir porta, porque agora nós temos as portas abertas aqui na China, e temos gente de Beijing, temos pessoas de Guangzhou e outros lugares mais, e provavelmente vamos ter que aprender algum chinês aqui para facilitar o rapaz. Aí vai ser difícil. Agora, então, foi mais do que um abrir portas, né? Foi um criar pontes, criar ligações entre todas essas diferentes pessoas de diferentes áreas. Que bom. Porque assim, você falou da iAct e eu outro dia fiz um vídeo que eu me corrigi que é do iAct. Agora nós vamos ter que habituar, né? Porque traduzindo é um instituto, né? É um instituto de tecnologias aplicadas à consciência. E uma coisa que eu quero reforçar muito aqui é que nós estamos tentando buscar diferentes modos de estudar consciência, de estudar energia, através de tecnologias. Tecnologias inclui técnicas, mas nós também queremos expandir para aparatos, para pequenos dispositivos que possam ajudar, mas de uma forma séria. Então, está sendo um esforço, né, Wagner? De tentar ver alguma coisa que seja efetivo, que realmente traga um benefício, que realmente produza algum efeito e que tenha uma explicação lógica por detrás dos efeitos pretendidos. Então, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Sim, Wagner, desculpe. Agora é interessante ver aqui que as pessoas aqui, não só os chineses, sendo audiência, ou as pessoas que apresentaram, mas também esses colegas todos de vários lugares do mundo,
trocamos dados e cartões e tudo mais. Mas nós vemos aqui o seguinte, nenhum deles tem tecnofobia. Entende? Então, enquanto muita gente, até na nossa área, é tecnofóbico, e eu acho a coisa mais falaciosa, a maior distorção cognitiva que eu conheço, porque as pessoas ficam como se fosse uma espécie de um purismo filosófico, quando todo mundo usa computador, e telefone celular, e remédio, e carro e tudo mais, quer dizer, todo mundo usa tecnologia para todos os lados, mas acha impossível, ou pelo menos negativo, usar qualquer forma de tecnologia em qualquer coisa que se aproxime do estudo da consciência. Agora, se esquecem que travesseiro é tecnologia, que cama é tecnologia, que ar-condicionado é tecnologia. Nós falamos do rádio relógio ao lado que é tecnologia, do papel, da caneta, do gravador para anotar, tudo é tecnologia. Claro. Então, as pessoas realmente têm um desvio muito sério. Então, isso causou uma espécie de uma ruptura cognitiva. E aqui não. As pessoas estão muito tranquilas. E o que é interessante é que eles até abordam a questão, vamos dizer, da ética na aplicação disso, ou da suposta dependência ou não, mas também os chineses, como estão nessa avidez, não é isso, de realizar, de fazer o seu enterprise, os seus empreendimentos, está todo mundo tentando encontrar uma invenção, um produto, abrir o seu negócio e sair na frente. Então é interessante ver vamos dizer, esse sangue novo, esse vigor, esse entusiasmo que em outras áreas da estudo da consciência, não só no Brasil, nos Estados Unidos também nós conhecemos certas instituições que estão fechando, que estão cheias de velhinhos, porque não tem gente nova. Aqui é o contrário, o que eu mais vi aqui foi gente jovem, por todos os lados. E o povo aqui foi muitíssimo mais acolhedor do que nós vemos em vários lugares. Só para você ter uma ideia, que eu não tinha te contado ainda, hoje, por uma série de sincronicidades, acabei parando na casa de uma família, convidado, jantei com eles e tudo, gente que nem nos conhecia, porque conhecido e não conhecido, e todo mundo quer saber o que fazemos e por quê, e o que é energia. A avidez por conhecimento e também esse entusiasmo por realizar coisas dá até uma injeção de ânimo. Que bom. Para quem está desanimado, eu digo que... É só ver esse pessoal que já se anima. Exatamente. Agora, o Wagner, será que até certo ponto essa tecnofobia que nós falamos pode ter sido um pouco gerada simplesmente pela falta, ao observar que não temos verdadeiramente nenhum aparato que ajude, não temos nenhum dispositivo que de verdade, até o momento, meça energia, pelo menos da maneira que gostaríamos que fosse, ao invés de assumir essa limitação para parecer que está por cima, então é melhor criticar o uso disso, ao invés de assumir, olha, seria bom ter, mas ainda não temos. Pode ter algo disso por detrás, você acha? Eu acho que tem. Eu acho que existem muitos fatores nisso. Primeiro é repetir o que se escutou de outros, sem a pessoa pensar. É não aplicar o teste da coerência. Outra coisa, tem muito mecanismo das uvas verdes e da raposa no meio disso. Entende? Tem vários aspectos, como eu disse, porque além de dizer que cama, relógio, ar-condicionado, tudo é tecnologia, as pessoas se esquecem que usar técnica é tecnologia. Existe uma visão muito, vamos dizer, ignorante, se os nossos, vamos dizer, nossos amigos nos escutando me perdoarem, porque pensa-se que tecnologia... Ignorante no sentido de falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, que às vezes exato. é tomado como um insulto e não é. Uma ofensa, não é? Mas muita gente pensa que tecnologia é só o aparelho eletrônico. A aplicação de uma técnica, mesmo que seja respirar, então eu respiro contando até 3, inspirando, depois eu conto até 12 retendo, e depois eu expiro contando até 6, isso é tecnologia. Tecnologia é o estudo das técnicas ou dos meios técnicos. Então, usou-se técnica, é tecnologia. Outra coisa, podemos colocar isso no outro nível. Se nós chamamos os corpos, e corpos inclusive sutis, de veículos, quer dizer, para a consciência, o corpo físico e os outros corpos são tecnologia. Porque são instrumentos, são máquinas especializadas, claro, muitíssimo mais sofisticadas, não há dúvida com relação a isso, mas como não são a consciência, são veículos, portanto, são tecnologia da própria consciência. Muito interessante, muito interessante. Você ainda vai fazer alguma outra apresentação aí? Não. Não faço mais, ainda temos vários contatos. Aqui é impressionante porque tive que fazer uma agenda, porque
no intervalo do café tem que falar com uma pessoa, e depois no almoço tem que falar com a outra, depois no jantar eu estou marcado com outra pessoa, eu estou com a carteira cheia de cartões aqui, e depois para tudo dar vamos dizer, um segmento, não é isso? Mandar, muitas pessoas pediram cópia do meu trabalho, então vou mandar cópias, outras pessoas querem fazer pesquisas, inclusive à distância, então querem ver se à distância, mandando energia, se eu consigo influenciar os aparelhos deles nas suas localidades. Então, eu estou até bastante entusiasmado com isso, porque vai dar muito trabalho, né? Tempo que a gente não tem, mas, de qualquer forma, é missão de vida, não é isso? É plano de vida, nada mais importante do que fazer, né, a programação existencial como as pessoas conhecem no Brasil. Agora, é interessante dizer também, uma coisa que eu não posso dizer tanto lá, pude dizer para algumas pessoas, alguns colegas, não é? Mas é que desde o início, desde que eu cheguei aqui, tudo se abriu, portas abertas extrafisicamente, banho de energia ininterrupto o tempo todo, nenhum acidente de percurso, todas as sincronicidades, tudo que você possa imaginar, são de pequenos detalhes, de pessoas que vêm, ajudam, são simpáticas, a coisas maiores que me favoreceram demais em todos os sentidos. Então se vê claramente para mim, além de qualquer dúvida, o apoio, quer dizer, que amparadores, os mentores extrafísicos estão fazendo com relação a isso, não só ajudar as pessoas aqui, mas acho que até a própria aproximação da China conosco, porque uma das discussões interessantes que nós tivemos aqui, e vários debates, inclusive o nosso colega, o nosso amigo Alexandros Pagidas entrou nisso, porque ele como filósofo e profundo conhecedor da filosofia grega, ele deu um show de conhecimento de detalhes da cultura grega. Então, uma dos temas foi justamente aqui desde o início, ver qual que é a abordagem do West e o East, ou seja, do Ocidente e do Oriente. Então, como é que as filosofias seriam? Porque foi colocado a princípio que a filosofia ocidental é mais reducionista, da separação de consciência e corpo, ou seja, dualista, é mais pela máquina, pesquisa científica. Enquanto eles daqui são mais de uma visão unificada, mais respeito à natureza e mais do experimentalismo, né, individual. Inclusive, na minha apresentação, eu falei que não existe essa dicotomia. No meu caso, faço minhas experiências pessoais, sempre fiz, nasceu disso, mas acho que fazer a pesquisa científica não entra em nenhum desacordo. Mas foi interessante a própria apresentação desse filósofo amigo nosso, que ele mostrou muito bem em detalhes, trazendo os nomes dos filósofos e seus livros, e muitas vezes o ano que foi, as referências à ectoplasmia, mediunidade, experiência fora do corpo, possessão e uso de meios e de drogas, ou seja, tecnologia. Então eu até o convidei para preparar um curso para apresentar conosco, porque as pessoas não fazem ideia, na filosofia clássica grega, como já existia muito disso que nós discutimos hoje em dia, e tem gente que acha que é descoberta de um ou de outro autor, ou que é alguma coisa moderna. Mas foi, então, interessante, porque como tem essa dicotomia, como se fossem duas culturas quase incompatíveis, mostrar que, na verdade, tem uma sobreposição muito grande. Muito interessante, muito bom que ele esteve aí. Eu conheço um pouquinho a abordagem dele sobre isso, fantástico. Você estar na China e encontrar amigos nossos também representando seus trabalhos. Sim, fantástico, Wagner. Eu acho que aqui a gente consegue ter um apanhado geral, obviamente. Quem está nos escutando, e eu também, ficamos aí todos com água na boca para saber mais, para querer participar e ver os resultados de estudo, né? Exato, exatamente. E vamos ver se nós conseguimos aprofundar essas pesquisas e trazer essas tecnologias todas aí que podem ajudar mais. Com certeza, com certeza. Agora eles querem saber muito mais sobre experiência fora do corpo. Então, vamos ter que preencher essa necessidade. As pessoas ficaram muito curiosas, né, que queriam saber das minhas experiências, como é que é, se é perigoso ou não. Mas foi muito interessante. Eu acho que vamos ter muito campo por aí também. Muito bom, muito bom. Olha, que horas são para você aí já, Wagner? Para mim aqui agora, 1h25 da manhã. Então, nós só podemos agradecer, né? Porque eu sei que você viajou 15 horas para chegar aí, está trabalhando ininterruptamente. O seu voo é amanhã, depois de amanhã que você volta? Meu voo, na verdade, é depois de amanhã. E, na verdade, vai ser um voo longo, porque na volta pelo outro lado do mundo, voando agora, continuando, na verdade, na mesma direção, só que faz uma escala em Dubai, para trocar de avião, antes de ir para Lisboa,
Então vai ser um daqueles outros voozinhos nossos que nós já estamos acostumados já. Tem que nascer com um tipo de macrosoma para resistir à mudança de fuso horário aqui. Exatamente, pronto. Tá bom, eu penso que é isso. Alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar, Wagner? Eu aqui já matei pelo menos as curiosidades essenciais que eu tinha com relação ao evento. Não, eu acho que eu discuti realmente a maioria, não é? Agora, foi interessante, como eu disse, foi o entusiasmo das pessoas, que muitas vezes durante a apresentação são assim um pouquinho mais fechadas, mas depois lá fora realmente perguntam muito, querem saber muito. Eu tinha uma expectativa um pouco diferente. E outra coisa também, ver essa grande participação de conferencistas internacionais de muitos países, de muitas áreas diferentes. Então, tivemos pessoas de tecnologia, de física, muita gente de medicina, psicologia, muitas pessoas daqui que trabalham com Tai Chi ou Qigong. Então, foi realmente um público muito eclético e também o grupo dos conferencistas também bastante diversificado, bastante, vamos dizer assim, multidisciplinar. Então, na verdade, eles estão no caminho, e digo porque se aproxima muito do nosso próprio congresso, que agora já vai para a 3ª edição, e aliás, digo para você também, depois para a nossa diretora também científica, que já fiz alguns pré-convites. Digo pré porque ofereci, né, receber os trabalhos, claro, para análise, e muita gente ficou muito contente com isso. Claro. Até pessoas que não têm tanta tradição ainda de apresentar em congressos, são jovens, mas que na discussão comigo me mostraram ter ideias muito novas, muito interessantes, ideias muito frescas, e que é justamente o que a gente mais quer ouvir em congresso, que é menos do que querer ouvir repetição dos livros já publicados, né? Essa ideia realmente nova. Então, para o nosso 3º congresso, acho que nós vamos ter uns nomes novos, quem sabe gente que vai ser lançada aí depois já para um caminho de pesquisa mais interessante. Só vou fazer uma ressalvazinha para o pessoal entender que o nosso congresso agora o Wagner está a falar da IAC. Então agora é a IAC, Academia Internacional da Consciência, né? Nós temos o Congresso Internacional da Consciência, muitos conhecem, mas como Wagner e eu fazemos parte das duas instituições, né, Wagner? Então nós falamos um pouco do trabalho do IACT e da IAC. Pronto, agora fizemos correto. Muito bom. Então, acho que obrigada, viu, Wagner, por ter gastado esse tempinho aqui conosco até essa hora. Foi ótimo e eu vou poder compartilhar aí um pouco as notícias e depois nós falamos um bocadinho então mais, se você ficar aí na linha daqui a pouco. Com certeza. Tá bom. Agradeço a todos então, até já, até mais. Um abraço a todos, obrigado por estarem conosco até o momento. Falamos com o Wagner Alegretti, até a próxima entrevista. Obrigada.